A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos vocês, telespectadores do programa Mensagem de Esperança. Estamos aqui mais uma vez para falarmos acerca da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 6 e vamos estudar nesse domingo acerca da sinceridade e do arrependimento. Vamos estar estudando a parábola do fariseu e do publicano. Convidamos desde já a todos vocês a estarem participando conosco na Escola Dominical, em uma das nossas congregações aqui na cidade de Campina Grande. Começa a nossa Escola Dominical às 9 horas da manhã. Venha aprender a palavra do Senhor juntamente conosco. Acerca da sinceridade e do arrependimento, Jesus ele traz o exemplo de dois personagens, o fariseu e o publicano. Nas lições anteriores, nós vemos que Jesus ele traz a parábola da viúva e do juiz iníquo. E Jesus ele enfatiza a estarmos constantemente em oração, a perseverarmos em oração. E Jesus, nesta lição agora, do publicano e do fariseu, Jesus ele traz para nós agora o modelo exato da oração. Como devemos orar diante de Deus. E nós vamos estar vendo agora quem era o fariseu, quem era o publicano. O fariseu era uma classe de pessoas da nação de Israel, a qual eles seguiam à risca todo o mandamento, toda a lei, gostavam e serviam à risca a todo o mandamento, e eles eram separados. O significado de fariseu quer dizer separado. Por que separados? Porque eles se sentiam superiores às demais classes da nação de Israel. Por isso eles se separavam, para não se misturar. Porque eles se achavam no cumprimento da lei já justificados. Quem era o publicano? O publicano era uma classe de pessoas, também da nação de Israel, que eram cobradores de impostos. Estes trabalhavam para Roma. Por isso, muitos dos judeus desprezavam essa classe de publicano, porque eles cobravam impostos abusivos e os usurpavam também a muitos da nação de Israel. Esses dois personagens, o publicano e o fariseu, ao mesmo horário, sobem ao templo para orar. Jesus ensinando para os seus apóstolos e discípulos, ele diz que esses dois personagens sobem ao templo para orar. E como foi a oração deste fariseu? O fariseu, como de costume, eles chegavam no templo, ficavam em pé, levantavam as mãos e com a cabeça erguida citavam palavras em oração a Deus. Esse fariseu, logo que chega no templo, ele se separa, ele se afasta dos demais que ali estavam, para que todos o vejam, para que todos ali olhem atentamente para ele. E ele começa agora a declarar palavras em oração. E ele começa a sua oração agradecendo a Deus. Ele começa a sua oração falando em Deus, mas é apenas o começo. Porque, infelizmente, no decorrer da oração deste fariseu, ele começa agora a enaltecer o seu próprio eu. Ele chega diante do próprio Deus, se achando autossuficiente. Ele diz para Deus: eu não sou como esses demais pecadores. Eu dou dízimo, eu cumpro toda a lei, eu cumpro todas as regras, eu sou gente boa, eu sou o cara. E ele começa agora a ditar para Deus todos os seus feitos e todas as suas obras, e ele se engrandece e se acha autossuficiente. Quando a Bíblia vai dizer para nós, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Coisa que aquele fariseu não faz. Ele não chega diante de Deus com atitude de humilhação, mas de soberba, de ignorância. E ele chega diante de Deus já dizendo para Deus quem ele é.
Quando chegamos diante de Deus, devemos reconhecer que a nossa confiança está nele e não em nós mesmos. Já o publicano, enquanto fariseu, fala por demais, fala muitíssimo, bate no peito e em alta voz declara que ele tem cumprido toda a lei. O publicano chega diante de Deus, ele se humilha e ele começa a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23. Todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o versículo de número 28, também do capítulo de número 3 de Romanos, a Bíblia vai nos dizer que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por meio das obras. E aquele publicano, ele se humilha diante de Deus e diz: eu preciso de ti, eu dependo de ti, tem misericórdia de mim, ó Deus. No livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3, a Bíblia vai nos dizer: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser pobre de espírito? É reconhecer que nós não somos autossuficientes, que nós não podemos salvar a nós mesmos. No livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que a salvação é de graça e é dada por Deus. Como já foi dito aqui, a salvação não vem por intermédio das obras. Talvez em um primeiro momento os ouvintes de Jesus, ao observar ele falando sobre os fariseus, eles começam agora a se alegrar. Eles começam agora a crer que Jesus estava enaltecendo aquele fariseu. Mas quando Jesus cita o publicano naquela parábola, eu acredito que o semblante daqueles ouvintes começam agora a desvanecer. Porque Jesus diz para eles: aquele que saiu justificado diante da minha presença foi o publicano. Porque o publicano reconhece que Deus é e que o homem, ele simplesmente só depende de Deus. E qual é a lição que nós vamos tirar dessa lição de número 6, que estamos falando acerca da sinceridade e arrependimento? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A lição que nós tiramos é que devemos estar diante de Deus e reconhecer a soberania de Deus. Que Deus, ele é Deus e que nós, como criatura, dependemos dele para vivermos e para alcançarmos a salvação. A salvação não é por intermédio da força do nosso braço. Por isso eu aconselho você, todos vocês que estão agora nos assistindo, busque a Deus com sinceridade de coração. Aquele publicano, ele reconhece que é pecador e que Deus, ele é seu resgatador. Ele clama a Deus. E aí está o modelo certo de como devemos orar a Deus. O modelo certo da oração é chegar diante de Deus, reconhecendo toda a sua soberania e sabendo que nós precisamos sim de estar diante dele, nos humilhando, buscando a sua presença. Porque eficaz é o poder de Deus para justificar o homem por intermédio da fé. Então, nesta manhã, queremos agradecer a você por estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Não deixe de orar ao Senhor. Continue orando ao Senhor. E desde já, queremos mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou. E para dar continuidade a este estudo, a esta lição, vá à escola dominical. Não deixe de frequentar a escola dominical e aprender um pouco mais acerca desta parábola do publicano e do fariseu. Fiquem todos na paz do Senhor.